Olá, investidores. Eu sou a Vitória Fernandes e hoje eu vim conversar com o analista da Empíricos, o Enzo Pacheco, para a gente falar um pouquinho sobre os balanços lá do segundo trimestre das empresas internacionais. Obrigada, Enzo, primeiramente, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Vitória. Obrigado pelo espaço. Imagina. Hoje a gente vai conversar então um pouco, Enzo, sobre os destaques positivos e negativos das empresas que podem ser investidas aqui na B3, né, em uma forma de BDRs. Então, eu já queria começar com isso. Você pode explicar um pouquinho para o nosso investidor como que funcionam as BDRs, como que pode investir? Então, o BDR ele nada mais é do que a sigla para Brazilian Depositary Receipts, ou uma tradução literal, recibos depositários brasileiros, coisa do tipo. Nada mais é do que um título, né, um valor mobiliário negociado aqui no Brasil, mas que tem como laço ações internacionais. Então, uma instituição financeira ela vai nos Estados Unidos, adquire as ações da empresa X, custodia lá e emite um título aqui no Brasil. Então, você tem a BDR da Apple, você tem a BDR da Amazon, Tesla, que são as BDRs mais negociadas hoje no mercado nacional. Importante a gente notar que quando você negocia BDR, então você tem dois fatores atuando no preço da BDR. Você tem a variação da ação original e a variação do câmbio. Então, se você tiver num dia que a ação da Apple está valorizando 2% lá fora, mas o câmbio, por algum acaso, o real se valorizar 2% frente ao dólar, então você vai ter uma anulação dessas forças, né, desses vetores. Então você tem que ter essa noção clara que a valorização ou a variação, né, desse BDR, ele tem essas duas partes. Não é só você olhar a variação da ação lá fora que você vai ver qual seria o seu resultado em reais. Outro detalhe importante, você tem que verificar qual é a razão desse BDR. O que eu quero dizer como razão? Cada ação pode gerar 5 BDRs, 10 BDRs, 100 BDRs, 200 BDRs. Então você tem que ter essa noção também, porque você não pode pegar apenas a cotação da sua BDR, multiplicar, né, pelo câmbio, né, pelo valor do dólar frente ao real, e você terá o valor da ação propriamente dito. Porque a instituição financeira vai comprar a ação da Apple, mas vai falar assim, olha, cada ação da Apple vai gerar 5 BDRs da Apple. Então você tem que multiplicar esse valor por 5. Então acho que isso a gente consegue explicar mais ou menos o que seria os BDRs. E hoje é algo interessante, né, para o investidor brasileiro, porque a CVM recentemente liberou para investidor pessoa física, né, investidor geral, e é uma forma de você diversificar a sua carteira, né, de investimentos com as maiores empresas do mundo. Aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas investem pouco em bolsa e mesmo as pessoas que investem muito em empresas nacionais. A gente fala, né, no mercado, é o que a gente chama de home bias, né, você tem um viés de investir nas empresas que você conhece, mas as pessoas conhecem o que é a Amazon, as pessoas conhecem o Facebook, as pessoas conhecem, sei lá, uma Ford, Coca-Cola, enfim, conhecem empresas globais que estão presentes no dia a dia. Eu acho que parece um pouco inalcançável, talvez. As pessoas acham que ficam muito longe da minha realidade, como é que eu vou conseguir investir nessas empresas? Sim. E hoje você tem acesso aqui na B3 mesmo, você nem precisa abrir uma conta lá fora para poder ter acesso a esse tipo de companhia. E de novo, né, o mercado brasileiro, ele representa 2% do mercado acionário global. Então você está abrindo mão dos outros 98% porque você não tem acesso. Acho que essa desculpa não serve mais para o investidor. Sim, então vamos comentar já dos balanços desse segundo trimestre lá. Foram muito fortes, né? A gente deu uma olhada nos relatórios e eles foram avaliados de uma forma positiva lá pelos analistas. Sim. Você consegue comentar um pouquinho com a gente, falar um pouquinho dos destaques também? E importante a gente salientar, né? A gente está falando dos resultados do segundo trimestre de 2021. Se a gente for lembrar um ano atrás, o segundo trimestre de 2020, eu acho que foi o auge da crise do coronavírus. Então, as empresas elas reportaram resultados muito ruins lá atrás, né? Não todas, mas em sua maioria, muitas empresas do setor de bares, de restaurantes, de hotéis, não tiveram como gerar receita, porque as pessoas ficaram em casa. Por outro lado, você teve as empresas de tecnologia, que teve seus produtos, seus serviços cada vez mais demandados, porque as pessoas ficaram em casa assistindo Netflix ou faziam pedidos do seu e-commerce favorito. Então, os resultados
desse segundo trimestre de 2021 tem essa base de comparação fraca. Então, quando você compara no ano a ano, o lucro por ação cresceu por volta de 89%, né, de todas as empresas, né, que reportaram o resultado até então. É um crescimento muito forte. Você não pode esperar que esse ritmo de crescimento siga daqui para frente. Quando você vai comparar, o crescimento do lucro por ação, nesse trimestre agora, só foi menor do que no quarto trimestre de 2009. Se você for comparar também, quarto trimestre de 2009, um ano antes tinha sido o auge da crise financeira, né, da última grande crise financeira. Então, foram muito bons, mas a gente tem que ter em mente essa questão. Tirando isso, as empresas conseguiram surpreender os investidores. Então, você vê lá, 87% das empresas reportaram tanto receita acima do esperado pelos analistas, assim como o seu lucro por ação. Então, os investidores fizeram lá suas análises, suas projeções, e as empresas conseguiram bater muito acima da média do último ano e da média dos últimos 5 anos. Então, são empresas, de fato, resilientes na sua maioria e que eu imagino que ainda uma parte delas continuará entregando bons resultados daqui para frente. Não são todas, né, como a gente falou mais uma vez. Os bares e restaurantes, o verão americano voltou a uma certa normalidade. Então, essas empresas conseguiram reportar resultados muito bons. Daqui para frente, será que elas vão conseguir reportar? Aí depende, você tem que analisar onde é o mercado que ela está atuando, aquela marca é conhecida, enfim. Mas eu acho que existem empresas no mercado americano que têm uma capacidade de entregar resultados bons daqui para frente, mesmo já entregando ótimos resultados nesse último trimestre. Sim. Então, quais foram os destaques positivos e negativos para você aí de empresas? Olha, eu vou falar de 2 empresas do mundo digital e 2 empresas do mundo físico, mas que têm um braço digital crescendo importante. Eu acho que todo mundo que quer investir hoje quer encontrar a ação perfeita. Isso nunca vai existir, mas um plano de negócio, né, uma estratégia que eu acho que todo mundo procura hoje é uma empresa que tem uma qualidade acima da média, tem ativos já reconhecidos pelo grande público e tem um braço de crescimento forte. E, normalmente, esse braço de crescimento ele está vindo com essa empresa entrando no mundo digital. Então, do segmento puramente digital, a gente teve 2 resultados, né, de 2 empresas que a gente chama de Big Techs, que foram a Amazon e a Alphabet. A Alphabet ela é a holding controladora do Google. Os resultados foram muito bons, só que os investidores ficaram decepcionados com o resultado da gigante do e-commerce e ficaram muito satisfeitos com a dona do YouTube, do Google e por aí vai. A Amazon, ela teve receita de 113 bilhões de dólares no segundo trimestre, um crescimento de 27% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Todos os seus segmentos apresentaram forte crescimento, então ela divide o negócio dela em operações da América do Norte, operações internacionais e operações do AWS, né, que é a parte de cloud, serviço de internet, por aí vai. A parte da América do Norte cresceu 21%. As operações internacionais, por exemplo, a operação que ela tem aqui no Brasil ou em outros países, cresceu 35%. E a parte do AWS cresceu 37%. Então, é uma empresa que ainda está mostrando um potencial de crescimento muito forte, mesmo sendo já uma das maiores empresas do mundo. A questão foi que a redução da geração de caixa da empresa e a expectativa para o terceiro trimestre, a empresa falou que a receita dela provavelmente vai ficar estável comparado com o segundo trimestre. Vai ser um crescimento em relação ao terceiro trimestre do ano passado, mas aí os investidores acharam que o crescimento não vai vir tão forte exatamente por aquilo que a gente falou, né? As pessoas estão saindo de casa agora, estão voltando a uma normalidade, ou pelo menos estavam até surgir a variante Delta. Então os investidores ficaram meio decepcionados com esses números e as ações acabaram sofrendo um pouco, né? Das Big Techs, eu acho que teve a pior performance no último mês. A gente comentou também que as empresas, essas Big Techs, elas tiveram um bom desempenho no ano passado, né, na comparação do ano passado. Isso afeta em alguma coisa essa visão de que não cresceu tanto? A base de comparação anterior ela já era muito alta? Ou... De fato, isso pode deixar os investidores menos animados. Uhum. Então, um caso que
o caso de Amazon, né? Então, a receita para o próximo trimestre, para o terceiro trimestre, irá mostrar um crescimento comparado anualmente, mas talvez comparado com esse trimestre agora, não seja algo que eles esperassem. Então, a empresa vai ter que queimar um pouco mais de caixa para fazer investimentos, exatamente para segurar o avanço da Covid, né, junto aos seus funcionários. Mas quando você analisa os números da empresa, como eu falei, tem a América do Norte, a Internacional e a AWS. Se você pegar múltiplos de mercado de comparáveis, aos preços atuais, é como se ela estivesse negociando na média dessas empresas. Mas ela apresenta crescimento maior, ela apresenta um potencial, né, de crescimento de receita também maior do que alguma dessas empresas. Por outro lado, você teve a Alphabet, que é o que você estava falando. No ano passado, a empresa conseguiu apresentar uma estabilidade da receita no segundo trimestre de 2020 comparado com 2019. Uma empresa conseguir fazer isso no auge da pandemia, com certeza foi vista com bons olhos pelos investidores. E agora, nesse trimestre, a empresa apresentou crescimento de 60%. Então, imagina que ela passou 2020 no 0 a 0, mas ela cresceu 60% agora nesse trimestre. Então, como se tivesse crescido lá 60% em relação ao que era 2019, quando a gente não tinha pandemia, quando a gente não tinha nada. E quando você vai comparar a taxa de crescimento anual, trimestre a trimestre, então você pega lá desde 2015, a empresa crescia acima de 20% no trimestre reportado comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. 20%, igual um reloginho. Aí ali por volta de 2018 caiu um pouco para abaixo dos 20%. 2019 também ficou ali 18%, 19%. Você teve esse período da pandemia, então no primeiro trimestre ainda conseguiu apresentar um crescimento legal, estabilizado no segundo trimestre de 2020, e desde então a empresa apresentou uma velocidade de crescimento muito forte. Se você for pegar esse último trimestre, ela cresceu 62%. E no primeiro trimestre desse ano, ela já tinha crescido 31% comparado com o mesmo período do ano passado. Ou seja, ela conseguiu aumentar a velocidade de crescimento dela, mesmo com números muito bons, né, sobre números já muito bons. Então, é esse tipo de empresa que a gente gostaria de ter na nossa carteira. Obviamente, né, tudo tem um preço. Não são as empresas mais baratas do mundo, mas são empresas que merecem ser negociadas com um prêmio em relação à média de mercado, porque são empresas que entregam mais do que o mercado. Então, isso não tem problema nenhum. E a gente vai analisando os números da Alphabet, né, segmento a segmento. Então, a parte de publicidade ainda é a maior parte da empresa, cresceu 60% comparado com o mesmo período do ano passado. Quando você entra no mérito dos números do YouTube, por exemplo, o YouTube faturou 7 bilhões de dólares no segundo trimestre. Quando você vai ver o Netflix, é uma receita parecida com a receita do Netflix. Então, você tem espaço tanto para as pessoas que não querem publicidade nos seus vídeos, como para as pessoas que não veem problema com isso. A parte de cloud também, né? Essas empresas de tecnologia, elas todas atuam nesse segmento de cloud. E, a princípio, tem espaço para todo mundo. Também cresceu forte, cresceu 50% comparado com o mesmo período do ano passado. E a gente acha também que as frentes de atuação da companhia, cloud, o próprio YouTube, né, a gente teve lá o lançamento do YouTube Shorts recentemente, é um rival do TikTok, do Instagram e por aí vai. Então você vê novas formas de crescimento para a empresa. O próprio YouTube, né, se você for pegar nos Estados Unidos, ele é responsável por 7% do tempo gasto com TV por um americano médio. Então você teria, e se você pegar o número de TV a cabo e TV aberta, é mais de 60%. Então você ainda tem muito espaço para que esse serviço roube da TV tradicional. A empresa vem investindo no negócio, aumentou 17 mil funcionários na sua folha de pagamento comparado com o mesmo período do ano passado. Grande parte para a parte de cloud, né? Grande parte desses funcionários foi para o segmento de cloud. Enfim, os investidores gostaram do que viram e a ação acabou performando bem. Mas também, aos preços atuais, eu acho que é uma boa oportunidade para quem quer se expor no setor de tecnologia, principalmente para começar, né? Já que a gente está falando que as pessoas não têm investimentos no exterior,
talvez tenha que começar com as empresas mais conhecidas, as maiores empresas do mundo. Então, eu acho que tanto a Amazon como a Alphabet, para você começar, são boas alternativas. Legal. E passando agora, então, para as empresas do mundo real, né, do mundo físico, eu acho que a gente viu dois resultados bem legais, que foram o resultado da Disney e o resultado da Target. E como eu tinha falado, né, são ativos físicos de extrema qualidade, então todo mundo que já foi no parque da Disney, né, ficou encantado lá com o serviço, conseguir fazer os passeios, isso sem contar os estúdios, sem contar os produtos oferecidos pela empresa. Então, não tem como entrar no mérito que não é uma empresa de qualidade. Acho que isso a gente já entrou nesse comum acordo. E a Target, eu acho que para nós brasileiros pode ser um pouco mais desconhecido, mas quem também já teve a oportunidade de ir nos Estados Unidos sabe que é uma das maiores varejistas americanas. Então, elas têm hoje, a empresa hoje tem cerca de 1.900 unidades espalhadas nos Estados Unidos. Então, a grande parte da população americana tem uma Target perto da residência, do trabalho. E as duas beneficiaram com a reabertura da economia. Acho que, nesse caso, a Disney é um pouco mais do que a Target. Eu vou entrar um pouco depois no mérito da Target, mas ela está com um braço de e-commerce muito forte também. Então, ela acabou sendo uma das vencedoras nesse período pós-Covid, por assim dizer. Mas a Disney, as pessoas voltaram a frequentar os parques. Então, quando você vê o crescimento da receita, na comparação com o mesmo período do ano passado, aumentou mais de 300%. As pessoas puderam ir aos parques. Lá atrás, né, um ano atrás, as pessoas foram proibidas de irem aos parques. Hoje as pessoas podem frequentar, obviamente, tem toda a questão de distanciamento, de cuidados, né, de limpeza e por aí vai. Mas as pessoas puderam voltar aos parques. Isso ajudou a empresa a aumentar a receita de forma substancial. Quando você vai olhar o lucro operacional da empresa, no ano passado ela reportou um lucro de 1,2 bilhão de dólares e esse trimestre ele reportou 2,4 bilhões, ou seja, praticamente o dobro, né, de lucro. Isso principalmente porque os parques tiveram um resultado positivo. Né? Ano passado os parques deram um prejuízo aí da ordem de 2 bilhões de dólares e hoje eles já ficaram ali no 0 a 0, levemente no positivo. Então, a partir do momento que as pessoas podem voltar aos parques, o resultado da empresa também teve um final, assim, o lucro da empresa, o lucro operacional também foi impactado positivamente. E a Disney, né, a gente fala muito hoje dos parques, dos produtos, dos filmes, mas hoje uma boa parte da tese na companhia está ligada ao serviço de streaming. Então, acho que todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo já deve ter sido impactado lá pelo Disney Plus. Hoje, e é importante notar também, apesar de ter o Disney Plus, a empresa tem 3 serviços de streaming. Então, ele tem o Disney Plus, que eu acho que é para a família como um todo. Você tem a parte do ESPN+, que eu acho que para as pessoas que gostam mais de esporte. E você tem o Hulu, que eu acho que aqui no Brasil as pessoas não conhecem muito, mas também é mais parte de filmes adultos, que eu falo assim, drama, ação. Então, esses 3 serviços de streaming já totalizam 170 milhões de usuários. Quando você vai comparar, por exemplo, com o Netflix reportou no segundo trimestre 210 milhões de usuários. Então, ele está se aproximando, mas a gente pode fazer uma comparação meio que pura, né, do Netflix com o Disney Plus. Só o Disney Plus terminou esse último trimestre com 116 milhões de usuários. Foi um número que foi até acima da expectativa dos analistas, que era ali na casa dos 114 milhões. Quando você pega hoje o valor de mercado no Netflix, divide por esse número de usuários, né? Você vai ter ali um valor médio por assinante, o valor de mercado por assinante do Netflix vai dar algo em torno de $1.100. Mesmo que você pegue esse valor de $1.100 e corte pela metade, para falar assim, o assinante do Disney Plus ele não vai valer $1.100 porque o Netflix ele já tem um know-how, né, de streaming de muito tempo, mais do que a Disney, muito mais, sei lá, bem sucedida nesse caminho. Acho que não é tão simples assim, né? A Disney tem uma biblioteca gigantesca que pode utilizar, além dos novos filmes e séries que ela pode criar. Então,
mas vamos dar um desconto de 50% no valor de mercado por assinante. E se a gente multiplicar pela estimativa da empresa para 2024, ela espera ter nos 3 serviços de streaming de 300 a 350 milhões de assinantes. Então, se você pega isso, né, um ponto médio, 325 milhões, multiplicar por esse 550 e ver o valor de mercado da empresa hoje, é como se você fosse levar o serviço de streaming por um valor menor do que o valor do Netflix hoje, que é praticamente igual ao valor de todos os outros ativos da empresa. Então, você está levando todos os parques, todos os estúdios, todas as patentes de produtos pelo mesmo preço que o streaming. E se você for comparar isso com resultados de 2 anos atrás, dá algo em torno de 10 vezes lucro operacional, 5 vezes receita. Então, também eu acho que eu gosto muito da tese de Disney e acaba surfando bem essa opcionalidade, né, da parte digital, que ela não tinha até 2 anos atrás. Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa bem legal para quem pensa, né, se vale a pena ou não comprar Disney. A outra empresa do segmento físico que eu trouxe, né, que é a Target, ela, há 5 anos atrás, ela passou por uma reestruturação muito relevante. A Target ela era conhecida pelas lojas de departamento gigantescas nos Estados Unidos. E esse era um modelo que estava sendo muito questionado de uns anos para cá, principalmente pelo surgimento, né, pelo ganho de espaço que a Amazon teve nesse segmento do varejo. Até algo contraditório, a Amazon recentemente anunciou que vai construir lojas de departamento. Para você ver que não existe esse mundo que é só e-commerce ou só varejo físico. Você tem que fazer o melhor dos 2 mundos. E eu acho que a Target consegue aliar isso. Porque você tem essas 1.900 lojas, né? A empresa agora está focando muito em abrir unidades menores perto dos grandes centros. E de uns tempos para cá, ela vem melhorando o seu varejo online. Então, se você for olhar as vendas dos canais digitais, representavam 3%, 4% há 2 anos atrás. Hoje já são 17% da venda da companhia. No último trimestre, a empresa apresentou um crescimento aí de 10%. Se você for comparar com as outras empresas, parece muito pouco. Mas a empresa ela vem conseguindo entregar, a gente está falando de uma das maiores varejistas americanas, 10% é um crescimento forte. Então, a gente não pode desmerecer, porque a gente está falando de crescimentos maiores aqui. Mas então, ela está melhorando esse canal digital dela, ela tem margens operacionais, margem bruta melhor do que as suas concorrentes, ela consegue, no final das contas, sobrar mais recursos, né, para o acionista. E por que ela consegue fazer isso? Ela utiliza as suas lojas como se fossem centros de distribuição. Quando você vai ver no trimestre, 96% das vendas foram preenchidas, por assim dizer, pelos produtos que estavam em loja. Então a empresa não precisa ter centro de distribuição espalhado nos Estados Unidos, porque as próprias lojas servem como esse centro de distribuição. Então você tem lá a prateleira, né, cheio de produtos. Se uma pessoa resolver pedir online, ela pode tanto pedir para retirar na loja, ela pode pedir para retirar no estacionamento, vem um funcionário e entrega para ela as compras, ou fazem a entrega no mesmo dia, ele já oferece esse tipo de serviço. Então ela consegue ter margens melhores do que as suas concorrentes. E é isso, né? A empresa está investindo em unidades menores, ela está buscando aumentar o uso desses serviços de delivery, né, de serviços digitais. Então, nesse último trimestre, esses serviços cresceram 55% comparado com o mesmo período do ano passado. E já tinham crescido 200% um ano atrás, comparado com 2019. Então, você vê a empresa com um momento muito bom de estar se tornando uma varejista presente no dia a dia do americano. A companhia ela tem uma capacidade única, né, dos cases que a gente acompanha aqui mais a fundo. A empresa ela sempre entrega, né, nos últimos trimestres, né, ela sempre entrega bons resultados, normalmente acima das expectativas, e as suas ações, com isso, ficam mais baratas do que as ações das suas concorrentes, mesmo com rentabilidade melhor, crescimento mais forte, e toda hora que ela entrega um resultado melhor, isso faz com que o múltiplo dela reduza e ela se torne ainda mais atrativa para o investidor. Então,
Acho que esses foram os 4 cases assim, que mais me brilharam os olhos nessa temporada de resultados. Bom, então a gente pode perceber que é importante, de qualquer forma, para o crescimento hoje, ter o mix de presencial e online, né? Não tem mais como fugir disso. E como você já citou alguns casos bem bacanas que você viu desse último trimestre, acho que já é uma coisa também que já vem atrás, como a gente estava comentando. Você acha que no nosso momento Brasil é legal investir lá fora, diversificar ou pensar mais aqui? Qual que é a sua opinião? Essa é a famosa pergunta, né? Todo mundo me faz, Enzo, vale a pena entrar agora com dólar? Aí você pode colocar aqui em qualquer valor de dólar nos últimos 3 anos, porque as pessoas sempre acham que o dólar está muito caro para poder investir lá fora. Depende. Você tem alguma parcela dos seus investimentos já no exterior? Então, se você já tiver uma parcela, sei lá, 15%, 20%, mas você quer aumentar para 30%, eu não vejo problema mesmo se o dólar tiver um pouco mais caro do que o normal. A gente até fez uma análise recentemente. Se você tivesse entrado no pior momento do dólar, das últimas vezes que bateu próximo dos R$6, você ia ter uma chance muito maior de conseguir ter ganhos lá fora, que compensaria talvez essa queda do dólar de 6 para 5, uma média de 16% de queda no câmbio. Você conseguiria comprar a maior parte das ações e ter uma performance melhor do que a do câmbio. Então, você não vai pegar esse dinheiro e deixar só em dólar. Isso também serve um propósito, mas não é o que a gente está tratando aqui. A gente está falando que você vai colocar esse dinheiro para trabalhar. Então, eu falo, né? A gente teve recentemente o receio de que a variante Delta afete as economias globais, principalmente os Estados Unidos. A China está passando por todos os percalços dela lá com a intervenção do governo. Teve essa questão do Afeganistão, ano que vem vai ter eleição, como é que vai ser, quem vão ser os candidatos, vai ter populismo fiscal, não vai? Eu acho que você ter seus recursos só investidos no Brasil, eu acho que não é prudente. Mas aí vai de cada um qual é o percentual. Eu quero ter 30% da minha carteira em dólar, em investimentos em dólar. Você talvez não precise fazer isso hoje. Vou pegar e transferir 30%. Você pode ir fazendo aos poucos. Então, o que eu digo tem um percentual na sua cabeça que você quer ter de investimentos no exterior e vai fazendo aos poucos. Você não precisa fazer tudo para amanhã. O processo, né, de construção patrimonial é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, você tem que... até é bom, às vezes, você fazer aos poucos, você vai sentindo como é que você está com aquele investimento que para você vai ser novo. Mas, como a gente disse aqui, são empresas que estão presentes no seu dia a dia. O único fato diferente é que elas não são negociadas aqui, mas agora são via as BDRs. Então, depende, foque no que você quer ter de percentual de investimentos lá fora e siga esse plano. Acho que essa é a dica que eu posso dar para quem quer investir lá fora. Perfeito, Enzo. Acho que já deu para ter uma boa ideia, já dá para se aventurar um pouco e conhecer mais sobre o assunto. Muito obrigada pela sua presença, por aceitar, pelo seu tempo também. E fica aqui, né, o meu convite para quem quer saber mais sobre quais são as melhores ações para investir lá fora. Né? Você tem a série da Empíricos, as melhores ações do mundo, e também tem a série do Money Rider, que lá a gente tem um hedge fund completo, né? Um grande fundo multimercado, e a gente mostra lá quais são as melhores alternativas de investimento hoje para o investidor. Mas muito obrigado pelo espaço. Obrigada a você, Enzo, por ter aceitado o nosso convite. Acho que já deu para ter uma boa ideia aí desse mercado que ainda é um pouco inexplorado pelos investidores aqui do Brasil. E se você gostou desse conteúdo, é só curtir, compartilhar, se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. E para conferir mais de 150 notícias diárias, é só baixar o nosso aplicativo. Obrigada e até a próxima.